Princípio do tamanho, tá? Quanto mais carga você carrega, maior o tamanho da fibra muscular que você usa. Só que, pessoal, a gente não ganha massa muscular usando só fibra grande. Por quê? Porque você tem pouca fibra grande de alta força. A gente tem uma gama de fibras, principalmente fibras de transição, que são aquelas fibras tipo, tipo A, tá? Então 2A, 2B. A1, que é a fibra de metabólica, a fibra vermelha. 2A e 2B, que são as fibras de força, mas a 2A que é a transição. Então, a gente tem que usar, além da carga, repetição. Por isso que nem todo weightlifter, powerlifter, o cara que é levantador de peso, ele tem um físico musculoso. E por isso que nem todo bodybuilder também é forte, né? Ele é grande, mas ele não é um cara que levanta 300 quilos. Até porque senão ele se rasga, né? Então, o que a gente tem? A gente tem, quanto mais força, a gente vai buscando fibra de mais alta força, né? E por mais que ela seja maior em quantidade, ela não é maior. Então você consegue hipertrofia quando você ativa todas as fibras que você tem. É que nem você tem um destacamento do exército. Você tem lá um pelotão de 200 soldados. Aí você dá de comer para 10 e os outros 90, aliás, os outros 190 passam fome. O que vai acontecer se o seu regimento for atacado? Né? Você vai ter 10 para brigar e 190 que vai ficar deitado esperando a briga passar. Você vai apanhar. Né? Melhor você dividir para todo mundo, que aí todo mundo aguenta fazer porrada um pouquinho, e aí a coisa funciona. É a mesma coisa. Tá? Aqui outra coisa do Belmiro, né? Que é uma aula que ele dá do Flex Simão, que é o contínuo de repetições máximas. Né? Então, de 1 a 3 a gente trabalha prioritariamente força, de 4 a 6 a gente trabalha força e moderadamente hipertrofia, de 7 a 12 a gente trabalha moderadamente força, muita hipertrofia e moderadamente resistência, e de 13 a 20 a gente trabalha moderadamente resistência. Deixa eu ver aqui. Então pode ser interessante alternar HIIT e HVT, não alternar, mas fazer a transição, Daniel. Você nunca muda nada agudo, tá? Você faz uma transição. Então pega, por exemplo, o seu treino e imagina que você está fazendo, por exemplo, 6 exercícios HIIT, tá? E aí você vai fazer uma transição. O que você faz? Você primeiro, desses 6, você pega 2 e põe volume. Aí você pega 3 e põe volume. E aí você pega 4 e põe volume. Aí fica com 1 de força, porque você precisa gerar força. Por quê? Porque senão em 6 semanas tua força cai. E aí você volta para estaca zero. Então a gente faz transições, a gente estimula tudo. Então num treino, tem exercícios que eu faço de 1 a 3 repetições, tem exercícios que eu faço de 4 a 6, tem exercícios que eu faço de 7 a 12 e exercícios que eu faço de 7 a 20. Mais que isso, quando eu vou fazer agachamento, por exemplo, eu faço aquecimento com 100 repetições de leg press. Tá? Por quê? Porque leg press é seguro. Então eu faço 100 repetições, aqueço a articulação coxofemoral e do joelho, tá bom? E aí o que eu faço? Eu faço 2 a 3 séries de 1 a 3 repetições, 2 a 3 séries de 4 a 6 repetições, 2 séries de 7 a 12 e 2 séries de 13 a 20. É isso que eu faço. Então você pode fazer um exercício usando todas essas distribuições. O segredo do exercício ou do treinamento para hipertrofia é você ter essa variação. Então, definindo dano, tensão e estresse metabólico. Abordagem inicial: não mude o volume de cara, mude o tempo sob tensão. Antes de aumentar o volume, aumente sempre a intensidade. O volume é desgaste necessário para que o estímulo seja ótimo, pessoal. Uma vez instalado e eficientemente executada a técnica de intensificação, então, todas as técnicas possíveis aí que vocês vão achar no livro do meu Miro, e que strip set, drop set, etc., que eu não coloquei aqui, cara, se eu colocasse aqui era mais pelo menos uns 80 slides. Comece a fazer o ajuste de carga. Costumamos aumentar o peso para que se diminua entre 10 a 20% o número de repetição inicial. Então, subiu a carga. Você estava fazendo 10 repetições, fez 8, é essa carga mesmo. Continua fazendo ela até que você consiga fazer 12. Sobe de novo. Caiu para 8, sobe de novo. E assim sucessivamente. Uma vez instalada a carga incremental, busque mais repetições. Assim que o número de repetição superar 20%, há uma hora de aumentar a carga novamente. Então é aquilo que eu falei para vocês, né? Você sempre vai aumentar primeiro, né, a repetição. Então você está falando lá 3 de 10. Pô, quero aumentar o peso. Beleza, consegue fazer 12?
Consegui fazer 12, beleza, agora aumenta o peso, mas não aumenta muito. Aumenta para um peso que, em vez de fazer 10 repetições, você faça 8. E aí, quando você chegar em 8 repetições, você vai tentando aumentar a repetição até chegar em 12 de novo. Aí, quando você chegar em 12 de novo, você aumenta o peso de novo. Assim você chegar a 8. E assim sucessivamente. E por que esse range de 8 a 12? Porque esse range de 8 a 12 é onde está a maior concentração de resposta, tanto de força quanto hipertrofia, pessoal. Ele é meio que um limbo. Então, você vai ganhar força, vai ganhar hipertrofia e provavelmente é o que vai sustentar um ou outro. Aqui, fiquem orgulhosos, né? Isso é um trabalho de 2010 do Belmiro com o Simão sobre sinalização do treinamento resistido. Então, o Brasil ele é pioneiro nesse tipo de estudo, né? Então, tá lá o livro do Belmiro que eu mandei para vocês, né? Mas o Brasil é pioneiro nesse tipo de estudo, né? E essa questão da sinalização ela é importante por quê? Porque lembra que eu falei para vocês, exercício é informação. Aqui está o Schoenfeld, ele mostrando o quê? Que o exercício de resistência, ele estimula a síntese proteica. Então, pessoal, não é que o estímulo de exercício, ele faz com que você produza massa muscular caso você tenha esse caso você tenha esse, oh, caramba, caso você tenha a alimentação, né? É que ele, independentemente, ele vai fazer você fazer síntese proteica, tá? Isso é uma das discussões que a gente tem acerca do BCAA, né? Que o pessoal fala, mas o BCAA não funciona para quem treina. Então, você sabe que quando você dá BCAA para o paciente, o que você percebe é que o estímulo que o BCAA dá é muito semelhante ao exercício. Isso quer dizer o quê? Se você der no exercício, você não está dando nada de diferente. Então, o que é a hipótese? E a minha hipótese, a gente vai estudar isso ainda, é que quando você dá o BCAA em repouso, você tem um efeito como se você estivesse fazendo exercício naquilo que é a recuperação muscular. Olha que interessante, né? Então, essa é a hipótese. Por quê? Porque, de fato, né, do ponto de vista clínico, né, é uma das coisas que acaba melhorando a condição do paciente. E que normalmente o pessoal fala, isso daí foi placebo, placebo, placebo. E não necessariamente. Deixa eu pedir aqui o link do meu Miro. E aí o Schoenfeld ele vai mais longe, o Schoenfeld vai mais longe, né? Então ele fala do quê? Do estresse metabólico que o exercício causa. Então, o aumento do recrutamento de fibras, o aumento da liberação hormonal, o aumento da produção de miocina, o aumento da produção de ROS, né? ROS, o que é? São espécies reativas de oxigênio, tá? E cellular swelling, né? Que é o inchaço celular, né? Lembra do ROS, pessoal? Porque igual ao ROS tem o RNS, tá? A gente vai falar em espécies reativas de nitrogênio mais tarde. Hipertrofia acontece quando você estimula o seu tecido muscular. Por quê? É o exercício resistido que faz com que você tenha um direcionamento para onde é que o seu corpo tem que desenvolver. Então, quando você treina bíceps, por exemplo, existe aquela capacidade do bíceps em contrair-se que sinaliza o aumento do nível de produção de proteína. Isso é verdade? Sim, tá? Até bioquimicamente. A contração muscular, ela estimula a via do mTOR, a via do AKT, e assim você tem síntese de proteína aumentada. Só que isso depende do que? De você ter aporte nutricional para que isso ocorra. Mas vamos voltar um pouquinho antes, agora que a gente falou do exercício, então existe também a qualidade do exercício. O exercício ele tem duas características no exercício resistido que fazem com que você tenha estímulo para que esse músculo desenvolva. Tá? A contração excêntrica, que tende a ser mais inflamatória, então dá aquela sensação de pump. O que é o pump? Dor, rubor, calor, turgor, perda de função, você não treina até a falha. Isso é inflamação, tá? Principalmente mediado por um negócio chamado interleucina 6. Só para você ouvir isso uma vez e você colocar aí na sua caixinha de tesouros. Tá? E você tem a contração concêntrica, que a gente chama de ciclo de diminuição da vascularização. Quando você faz a diminuição da vascularização, que você entra numa situação onde você tem pouca perfusão, isso também funciona como se fosse uma sinalização para que você tenha hipertrofia. Depois, você tem que pensar, tive um exercício eficiente? Legal. Agora eu preciso entregar
nutrientes para que esse músculo ele vá sintetizar proteína em superávit. E como que a gente faz isso? Alimentando-se de forma adequada, né? Suplementando se há necessidade de você sinalizar um aumento maior de proteína, né? E lembra que quem faz músculos em níveis suprafisiológicos acaba tendo necessidade de usar uma suplementação. E esse conjunto de situações ele vai fazer com que o seu músculo, que fica sempre sendo destruído para ser sempre construído, ele construa mais do que ele destrói. Ah, Paulo, mas não dá para parar de destruir o músculo? Até dá. Só que aí, pensa que o músculo ele não cresce como um prédio que você vai colocando andar sobre andar. O músculo ele cresce como se fosse uma reforma, onde você quebra o quarto e constrói outro maior. Quebra a sala, constrói outra maior. E assim sucessivamente. Então, se você para de quebrar, o que acontece? Você não consegue mais construir. É importante que você entenda isso porque o breakdown, que a gente chama quebra da proteína, quebra da musculatura, lá, não induzida pelo exercício, mas que acontece lá, bioquímica, lá dentro do músculo bonitinho, é necessária que aconteça. Por isso que muita gente fala, porque tem que inventar um inibidor disso, daquilo. Não adianta, você precisa, na realidade, fornecer condições para que o seu músculo ativamente quebre muito músculo e construa muito músculo. É esse equilíbrio que fica um pouquinho deslocado para a síntese proteica que faz com que você ganhe massa muscular. O nome do PAMP verdadeiro, né, é recrutamento vascular periférico, tá? Então, que diabo é isso? É o seguinte, toda vez que você treina, você utiliza um músculo e esse músculo ele tem respostas que são respostas fisiológicas, né, induzidas pela contração, pela variação da circulação, né? Lembra que a contração muscular determina uma coisa que chama ciclo de oclusão e reperfusão, né? Então, quando você contrai o músculo, os vasos de pequeno calibre eles se fecham. Quando você relaxa o músculo, os vasos de pequeno calibre novamente se abrem, né? E quando você tem essa série de estímulos diferentes, o músculo ele reage de uma forma diferente, né? E ele tem algumas reações que estimulam a modificação do que é a resposta vascular. E essa resposta vascular, por que ela é importante? Porque ela ajuda no que é oxigenação e nutrição do músculo durante o exercício. É uma coisa fundamental, né? Se você não tem oxigenação, você não tem nutrição, esse músculo não tem como sustentar o trabalho. E aí o que existe no músculo? Você contrai o músculo, ele vai liberar substâncias inflamatórias, né? Mediadores inflamatórios. E um desses mediadores inflamatórios mais importantes, que é um mediador inflamatório universal, então ele em si não é bom nem é ruim, depende de onde ele é liberado, que é a interleucina 6. No músculo, ela vai ter ação nos vasos, ela vai estimular, então, o que é uma resposta inflamatória? Né? Dor, rubor, calor, turgor, perda de função na fase final. Né? E o que você tem no músculo quando você está treinando? Dor, rubor, calor, turgor e perda de função quando você chega na falha. Né? Isso são sinais inflamatórios. Então esse aumento de perfusão muscular, né, ele acontece em consequência da própria contração. Não existe uma regra se você vai ter esse aumento, por exemplo, fazendo treino de força, fazendo treino de resistência anaeróbica, série baixa, 6 repetições, série alta, 15 repetições, 20 repetições, né? Até porque o que acontece? Se você não tiver uma tensão suficiente, esse é um processo que fica limitado. Do mesmo jeito, se você não tiver um tempo de estimulação suficiente, né, se for fazer um treino de força e potência, por exemplo, esse não é um mecanismo estimulado, ou pelo menos não suficientemente. Né? Mas o ácido araquidônico não é bom a gente tentar diminuir ele na corrente
E aumentar o ômega 3 por causa de trombogênese Então, ou nada? depende em que situação você está olhando. Ele pode ser pró-inflamatório ou ele pode ser pró-anti-inflamatório. Interleucina 6, ela tem essa mesma questão, como por exemplo em quem? O obeso e o fisiculturista. Ambos são inflamados, mas o obeso ele é um inflamado em deteriorização e o fisiculturista é um inflamado em sinalização. Ele está inflamado para fazer síntese proteica, são outros 500. E o cara com infecção, por exemplo, qual que é a diferença do cara que está treinando e do cara que está com infecção? Uma coisinha chamada TNF-alfa. Né? Você já treinou com dor de garganta? Você treina e parece que teu músculo ele diminui. Por quê? Porque você aumenta a quantidade de TNF-alfa circulante. Você até se sente melhor, porque existe uma diminuição, existe uma depressão da quantidade de substâncias inflamatórias circulantes induzida pelo exercício. Só que dá umas 2, 3 horas depois do treino, aí você vem com aquela febrão, passando mal, toxemiado. Por quê? Porque passou aquela janela de anti-inflamação e aí você entra naquela piora. Por quê? Porque a infecção ela progrediu. Quando é uma infecção bacteriana, normalmente. Quando é uma infecção viral, é um pouquinho diferente. Olha que interessante, né? Qual a diferença entre um treino e uma doença? É esse pico precoce de interleucina 6. Né? A interleucina 6 é o sinalizador principal de quando você faz contração muscular vigorosa. Você fala, mas interleucina 6 é ruim, é da obesidade. Não existe interleucina ruim, pessoal. O que existe é necessidade de transmissão de informação. Quando você tem a transmissão dessa informação adequada, você tem um mediador, que não é bom ou ruim, é um mediador. É que nem você culpar o carteiro porque ele te trouxe uma carta da sua namorada desmanchando com você. A culpa é da sua namorada, não do pobre do carteiro. Isso é interleucina 6. A interleucina 6, como mediador principal de reação inflamatória, ele está ligado na produção cerebral de mediadores inflamatórios. Lembra que eu falei para vocês que a CTH aumenta a produção de interleucina 6? Ele está ligado pela inflamação da gordura e a perpetuação do aumento do tecido adiposo. Por quê? Porque a interleucina 6 que o adipócito produz, ele faz você aumentar a MCP1, que é uma proteína que faz chamada de macrófago, faz recrutamento de macrófago. Isso daí faz você aumentar a TNF-alfa, que vai aumentar a TNF-kappa-beta e piorar e promover um ambiente obesogênico para a pessoa continuar engordando. Ou seja, o gordo continua engordando, por quê? Porque é essa a tendência. E o magro continua emagrecendo, porque é essa a tendência. Né? Ambos por desregulação endócrina. Hipertrofia miofibrilar ela é uma resposta à tensão. Ela acontece quando você faz síntese de proteína, tá? Só que isso é uma alteração estrutural. Para você ter alteração estrutural, você precisa primeiro ter uma modificação funcional. A modificação funcional é a hipertrofia sarcoplasmática. Você consome uma determinada quantidade de nutriente, treina, existe uma predominância desse nutriente se concentrar na célula muscular. Tá? Principalmente energia, que a gente está falando, principalmente carboidrato, principalmente glicogênio. A partir desse excesso de energia, entre aspas, você começa a ter o que você precisa para melhorar a síntese proteica que ocorre naturalmente induzida ou sinalizada pelo exercício físico. Então, normalmente a gente parte de uma hipertrofia sarcoplasmática para gerar uma hipertrofia miofibrilar. E o que a gente sabe mais? Existe uma tríade de ouro que faz com que você ganhe massa muscular. Essa tríade é treino de força, aminoácido e insulina. Se você quer um hormônio que é importante para o ganho de massa muscular, é a insulina. Porra, então vou tomar insulina. Não adianta. Por quê? A insulina endógena, ela provoca uma hiperaminoacidemia. E a insulina exógena, ela faz o contrário. Não sei por quê. Ela provoca uma hipoaminoacidemia. Então, existe essa diferença que faz com que, quando você usa uma insulina exógena, né, o pessoal que tenta usar a insulina exógena para ganhar peso mais rápido, por que ganha? Né? A insulina é o maior segurador de sódio que o corpo tem. Então, você começa a reter líquido para tudo que é canto. Né? Mas massa muscular verdadeira, não necessariamente. Trabalho do Schoenfeld, lembrando que a própria musculatura, o próprio exercício faz com que a gente faça músculo, né? Então a gente tem a gente tem essa situação para avaliar, né? Isso quer dizer que por si só o exercício físico ele modifica o que é a função do nosso tecido muscular, né? Mas que a gente tem uma oscilação daquilo que é a eficácia disso. Ou seja, depois que você chega no pico da hipertrofia muscular, que é lá pela 10ª semana,
começa a existir uma queda proporcional. O que é isso? Isso é o fenômeno que a gente chama de acomodação. Então vocês veem muitas pessoas falarem em adaptação. Ah, tem adaptação, mas quantas pessoas ou quantas vezes vocês já ouviram falar de acomodação, né? Acomodação é quando o seu corpo ele cria uma forma mais eficiente de fazer um determinado trabalho, pessoal. E isso existe com o músculo. Você faz uma forma eficiente de fazer o mesmo trabalho físico e isso diminui o que é o estímulo do músculo. Por isso que às vezes a gente troca o jeito de fazer o exercício e fica todo dolorido 2 dias depois, né? Porque às vezes você tirou daquela situação. Lembrando que existem coisas antes disso para funcionar. Então, proteína é uma das coisas que a gente acaba usando, né? Porque você tem que determinar uma situação de superávit proteico antes de qualquer coisa. Não existe nenhum tipo de efeito negativo renal ou ósseo ou de saúde que estão relacionados ao consumo de proteína. Isso não faz sentido, né? Falta aí também o pessoal se atualizar, né? Porque tem muita gente que gosta de falar isso. E a gente sobe uma escadinha, né? Primeiro a gente mantém o balanço nitrogenado positivo. Isso daqui, na verdade, é o que? A disponibilidade de nitrogênio na circulação. Mantém a síntese proteica funcionando, ou com treino, ou com proteína, e aí a gente tem a hipertrofia muscular. Ela é um resultado disso daqui, né? Primeira coisa sobre testosterona, né, que a gente chegou a mostrar. Essa daqui é a nossa zona de horizonte azul, né, entre 25 e 30 nanomol, que dá mais ou menos 700 e 800 nanogramas por decilitro, tá, de testosterona. Isso é o nível ideal para a gente. Você vê que quando a gente passa de 900, você já começa a perder performance, assim como quando você diminui de 280, você já começa a perder performance. Então aqui, o que a gente tem? A gente tem uma decência androgênica parcial e aqui uma situação suprafisiológica. E olha que os dois trazem os mesmos problemas. Só ver. Qual o valor bom para insulina visando um bulk mais limpo ou não há? A insulina ela é um hormônio que varia muito. Mas, Daniel, se você está fazendo uma dieta certinha, o legal é que você mantenha a resistência periférica na casa de 1, tá? Por que eu não falo a insulina? Porque a resistência periférica depende muito na glicemia. Então, se você tem uma glicemia, por exemplo, de 70, mas você tem uma insulina de 3, você não vai ganhar massa muscular porque você está insulinopênico e hipoglicêmico. Se você tem uma insulina de 4 mas tem uma glicemia de 90, aí você está com uma resistência pertinho de 1, na casa de 1, né? É isso que mais ou menos tem que ser, tá? Manter esse balanço nitrogenado, Marcel, na verdade é você manter fluência de proteína, né? Então, manter o que é o consumo proteico fracionado, né? Manter o exercício e não fazer e assim manter a quantidade de caloria não proteica também, né? Isso vai te ajudar a fazer esse ajuste ou manter esse balanço nitrogenado. O que não existe? Não existe uma definição exata do que é essa resposta hormonal induzida pelo treinamento resistido, né? Muita gente fala, mas o treino de força ele aumenta a produção de testosterona. Isso é discutível, né? Principalmente por quê? Porque se você dosar a testosterona logo depois do treino, você vai experimentar uma queda dessa testosterona por causa do aumento, o aumento da afinidade do receptor com o hormônio. E quando você tem esse aumento da afinidade, você tem uma retirada de testosterona, né, da circulação. Mas aí você está falando de testosterona livre. Não, então, existe um equilíbrio, né? Você tem uma quantidade de testosterona livre, uma quantidade de SHBG, uma quantidade de globulina ligadora, uma quantidade de albumina, né? E aí, quando você diminui a testo livre, você desloca esse equilíbrio, lembra de pKa da química? Você desloca esse equilíbrio, né?
transformando essa testosterona total, que é a testosterona ligada a proteínas, em testosterona livre. Então você tem queda dos dois. Então quais são papéis, né, da testosterona? Então aumentar a quantidade de células satélites, né, e a quantidade de mionúcleos, aumentar a síntese de proteína, diminuir a quebra de proteína, aumentar a retenção de nitrogênio e aumentar as células vermelhas, né? Em conclusão, o treinamento resistido agudo, ele essas elevações que a gente pensa, né, na verdade, ela tem efeitos pequenos na hipertrofia muscular, né? Por que teria aumento, então? Porque, por exemplo, uma das coisas que faz você aumentar a produção de testosterona é beta-endorfina, né? No hipotálamo, a beta-endorfina é um fator de produção. Então, quando você tem beta-endorfina que está relacionada à realização do exercício, isso estimula a produção de GNRH, estimula a produção de quispeptina, que estimula a produção de gonadotrofina, que vai aumentar a tua produção de testosterona fisiológica, né? Mas isso é agudo, né? Então, são nas primeiras horas que você treina, né? Com algumas controvérsias, não é todo o trabalho que fala isso, né? E aí o que acontece? A falta desse conhecimento faz o pessoal abusar de droga, né? Usar uma cacetada de coisa. E essa fisiologia que o pessoal acaba inventando, né? Que, cara, tinha que fazer um livro específico dessa galera, né? Porque é uma fisiologia muito diferente, né? Ela não funciona do jeito que eles querem. E aí o que os caras fazem? Ah, deixa eu pôr testosterona, que isso vai resolver. Então, na verdade, que eles criam uma narrativa, né? Para quê? Para que ele consiga fazer o que ele quer. O que ele quer fazer? Quer usar o hormônio, né? Ah, mas ele quer porque ele é bobo? Não, ele quer porque inclusive tem reforço positivo, né? Quando você usa testosterona, você aumenta a resposta de beta-endorfina. Então, ela é um esteroide, ele dá uma sensação de prazer, né? Ele dá uma sensação de bem-estar, né? E de onde vem esse ganho de peso? Né? A testosterona, GH e a insulina, eles dividem uma mesma ação, que é a ação antinatriurética, né? A testosterona, ela guarda algum efeito glicocorticoide, que é a ação sobre a insulina, e isso leva a uma ação antinatriurética. O GH, ele tem essa ação sobre a insulina, tanto que eu contei para vocês, né? Quem está usando GH, aumento de índice Roma-beta, claro, né? E aí, se você tem uma ação antinatriurética, você tem retenção de fluidos. O que nós sabemos sobre testosterona, pessoal? Testosterona, em relação a funções gerais, ela suprime as modificações que acontecem com a idade, principalmente a alteração de glicogênio sintase. Tá? Então, ela diminui o que é aquele envelhecimento por estresse oxidativo, né, por aumento de níveis de miostatina, né, que são as coisas mais importantes. Né? Mas, principalmente, a gente tem uma diminuição na função, né, da glicose 6-fosfato desidrogenase. Isso faz com que a gente tenha uma... Isso faz com que a gente tenha uma perda, né, de função de célula satélite e diferenciação muscular. Então a testosterona ela devolve essa função para a gente, né, que a gente vai perdendo ao longo do tempo. E a mulher, né, como ela tem menos testosterona, ela tem uma ação assim que não chega a ser deficitária. Por quê? Porque o estradiol, quando alto, ele faz a função metabólica e compensa um pouquinho essa capacidade de realização de trabalho. Né? Por outro lado, né, é aquela história. O que você faz para aumentar a potência do carro? Aumenta o motor ou aumenta a injeção de combustível? As duas coisas funcionam. Se você fizer as duas coisas juntas, teoricamente você tem um aumento mais robusto. Né? Então, são situações onde você melhora a função muscular, né? O estradiol pela melhora da parte metabólica, a testosterona pela melhora da parte arquitetural, e aí a gente consegue nessa melhora de função. Esse é o efeito que vocês estão vendo. Isso que vocês estão vendo é como que funciona essa questão da testosterona. Então, a testosterona ela inibe a miostatina, porque qual que é a função da miostatina? Inibir o AKT, ou seja, inibir a migração de célula de mionúcleo, tá? Estimular a JNK, que é a via metabólica que faz a ativação de apoptose. Estimular a via do P21, que é a via que bloqueia a proliferação muscular.
e tira o bloqueio do AKT sobre as caspases, que são as enzimas que provocam a apoptose do músculo, né? Quando você tem testosterona, então o que acontece? Você inibe parte da miostatina, aumenta, portanto, o efeito do AKT, aumenta a ativação da fenda muscular, faz ativação e proliferação de células satélite, que vai gerar mioblasto e crescimento muscular, tá? O que eu preciso que vocês entendam? Uma coisa é síntese proteica, outra coisa é hipertrofia muscular, outra coisa é balanço nitrogenado, né? O nome adequado, né, na realidade, é equilíbrio nitrogenado, né? A gente traduz literalmente balance para balanço, né? Mas, na verdade, é equilíbrio nitrogenado. E o que é esse trabalho aqui do Jeffrey Zaqueza? Ele é um trabalho que fala sobre equilíbrio nitrogenado, ele não fala sobre hipertrofia. Então, colocou o pessoal em repouso total, né? E aí deram testosterona para um grupo, deram placebo para o outro. O que se viu? Que só na primeira semana teve queda do equilíbrio nitrogenado e que esse equilíbrio nitrogenado ele foi positivo da segunda semana para frente. Enquanto que o grupo que usou placebo, esse equilíbrio nitrogenado foi negativo. Isso quer dizer que você ganhou músculo? Não. Isso quer dizer que você manteve músculo? Não. Isso quer dizer que você manteve o estoque de nitrogênio positivo, porque você preservou o nitrogênio. Mas não dá para você assumir que teve ganho de massa muscular ou que teve síntese proteica, tá? Olha só, isso é a degradação do receptor androgênico, pessoal. O receptor androgênico, né, ele sofre ação da AKT, faz a quitinação, e aí você, por ação do proteassomo, você destrói esse receptor androgênico. Você fala, Paulo, mas o AKT é justamente o que faz a migração de mionúcleo. Sim, pessoal, mas lembra que eu falei para vocês? Toda a reação do nosso corpo, ela tem a sua reação imediata de controle. Se você estimula a liberação de insulina, você vai produzir SOX3. Se você estimula a liberação de leptina, você vai produzir SOX3. O que é isso? Leptina e insulina, eles atuam em receptor baseado em tirosina. E aí o que acontece? Se você tem um receptor baseado em tirosina quinase, a SOX3 vai lá impedir o funcionamento desse receptor. Então, quando você estimula muito a KT, o que acontece? Você estimula a degradação de receptor androgênico. Por quê? Para controlar esse efeito, pessoal. Então, isso, por exemplo, é uma das coisas que faz com que você treine muito, você contrai o músculo demais, você tenha perda de massa muscular. Tá? Por quê? Porque ou você está produzindo muita miostatina, essa miostatina está aumentando a produção de JUN e está aumentando de P21, que está fazendo apoptose celular, ou você está aumentando tanto o AKT, que além de migração de mionúcleo, você está destruindo o receptor androgênico. Entendeu? Pelo amor de Deus, entenda isso. Né? Tudo no organismo ele responde uma curva em U. Se você tem pouco, é ruim. Se você tem muito, é ruim igual. O que é você conseguir ajustar para uma pessoa ganhar massa muscular? É você trabalhar no meio do caminho, onde isso funciona. Você indica um bom suplemento para aumento da testosterona? Não. Por quê? Testosterona é só um número. Por que você não me pergunta, por exemplo, se eu indico algum suplemento para aumento da insulina? Insulina faz muito mais sentido para ganho de massa muscular do que necessariamente testosterona. Por quê? Porque a testosterona ela está envolvida na via metabólica do AKT, na migração de mionúcleo. Mas é a insulina que está envolvida no mTOR síntese de proteína. Tá? Então, o que faz com que você tenha síntese proteica é insulina, aminoácido e exercício resistido, ou treino de força. Você tem aumento do tempo sob tensão e sinalização. Você tem combustível disponível, não combustível, mas material constituinte disponível, que é o aminoácido, mais a insulina, que é o hormônio que possibilita isso. Insulina é o principal hormônio anabólico do corpo, né? Você tem que lembrar que a testosterona ela atua no ganho de massa muscular quando ela provoca a migração de célula satélite induzida pela via do AKT, né? Então é isso que a testosterona faz, ela trabalha na recuperação muscular. Mas síntese muscular é controlada pela insulina. Por isso que os estados de resistência periférica à insulina eles são tão graves. Então, se você tiver uma insulina muito baixa, exemplo, paciente que tem diabetes tipo 1, que é insulinopênico, ele não tem massa muscular nenhuma, por isso que vocês veem aqueles pacientes que têm diabetes tipo 1 tudo magrinho de músculo,
E o paciente que tem diabetes tipo 2, que tem resistência periférica à insulina, ele tem uma obesidade sarcopênica, né? Por quê? Porque a resistência periférica à insulina faz com que não exista o que a gente chama de transporte transendotelial de insulina, que, portanto, ela chegue no músculo e faça seu efeito. Sinalizações. Então, o que a gente tem de sinalizações? Né? Testosterona, por exemplo. Quanto mais intenso o treino, maior a queda de testosterona. O que responde a isso, pessoal? O treino muito intenso, ele aumenta a afinidade ao receptor androgênico com a testosterona. Então, nos primeiros 30 minutos, você tem, boom, aquele consumo absurdo de testosterona, tanto que se você treinar de manhã e dosar sua testosterona depois do treino, o que você vai ver é justamente uma baixa testosterona. Mas se você esperar 24 horas, você já vai ver uma testosterona bem mais alta. Por isso que vocês têm que controlar o quê? Aquilo que a gente falou nos exames, né? Variáveis pré-exame. Senão você vai colher uma testosterona que você olha, nossa, esse cara ele está em hipogonadismo. Não, não está. É a situação que ele se apresenta, tá? Variação enzimática, a DHL, a desidrogenase lática. Então a gente tem o quê? Que quando a gente tem um treino de alta intensidade, a gente aumenta mais a desidrogenase lática. Sim, isso é verdade. Por quê? Porque quanto maior a intensidade, maior estímulo para a enzima. Mas também, quanto maior o volume, maior estímulo para o substrato. A gente vai ver isso. A resposta do IGF-1 ao treinamento, ela é tardia em relação ao treino de alto volume. Por quê? Porque o treino de alto volume, né, ele aumenta também o que é a sensibilidade do receptor de IGF-1, né? Lembra que ele cai durante o treino? Vocês lembram desse slide? Pelo amor de Deus, fala que lembra que existe uma queda do IGF-1 durante o treino e depois tem um aumento, né? Então, deixa eu ver se eu acho aqui se está fácil. 301. Aqui, ó, umba. Olha lá. Vocês estão vendo que IGF-1 ele cai durante o início do treinamento? Né? Olha que bonito aqui. Está justamente essa curva aqui. Ele cai no início do treinamento. Por quê? Você tem um aumento do que é a resposta dele, né, ao receptor, né, durante o treinamento. Aumento da afinidade. Né? Então está aqui, bonitinho. Depois ele tem uma supercompensação. Vamos ver a intensidade e o volume nos homens treinados, né? A interleucina, por exemplo, ela responde também ao treino de volume, né? O alto volume é mais inflamação e olha que legal. Olha a dor tardia pós-treino aqui, a gente olhando ela bem bonita, né? Por quê? Porque você tem aí aquele repique 48 horas depois, né? Fazendo a dor tardia. Variação do lactato, olha que bonito aqui o lactato subindo. Lembra? A enzima ela aumenta com a intensidade e o substrato, o lactato, ele aumenta com o volume, tá? A insulina com volume, que eu já mostrei para vocês, o GH com volume, que eu também mostrei para vocês, porque ele tem que controlar a glicemia, e o cortisol também com volume, porque ele também é um ajustador metabólico, né? A via do AKT, ela responde mais no alto volume de fase tardia. Por que que a AKT ele cai durante o exercício, pessoal? Porque a AKT é dependente de testosterona e a testosterona cai durante o exercício. Então, quando a testosterona cai durante o exercício, cai também a função da via do AKT, que depois do exercício vai fazer o quê? Ó, migração de mionúcleo para poder fazer o reparo celular, tá? Via P70S6K, olha, durante o exercício ela está minimizada, mas depois, na fase tardia, ela volta de novo. E não tem tanta diferença assim, né? Você vê que a P70S6K ela é meio vadia, né? Ela funciona com qualquer estímulo que você der, né? A diferença é que durante o exercício ela cai mais do que para o volume do que para a intensidade, tá? Agora, o mTOR. mTOR é a síntese proteica pura, então ela está aumentada em qualquer situação. Né? Você vai ter aumento do mTOR em qualquer condição, em qualquer situação, e isso daí por quê? Porque o mTOR que controla a síntese proteica para ganho de músculo e você vê que a resposta do volume acaba sendo maior, tá? Só para lembrar, o mTOR ligado à hipertrofia, a MPK ligado ao que é a endurance. Vocês aprenderam na faculdade
que a célula muscular ela é uma célula multinucleada, certo? Então é mais ou menos isso daqui que vocês veem quando vocês têm uma célula muscular. Pois bem, o que acontece quando você tem exercício? Então, se vocês forem visitar lá Brad Schoenfeld, qualquer publicador, vocês vão ver que o exercício ele estimula com que você tenha a via do mTOR ativada. Via do mTOR, ele tem uma série de outras subvias que fazem com que você tenha síntese de proteína. Mas uma coisa muito importante que acontece quando a gente tem a tensão no músculo. A gente ativa a via do AKT. O que a via do AKT faz quando você treina? Ela faz migração de mionúcleo. Então imagina que você começa a ter migração de mionúcleo para a célula muscular. Só que isso daqui não faz com que o seu músculo cresça. O que acontece depois que faz com que o seu músculo cresça? O seu músculo ele tem uma forma de responder a isso que depende tanto de uma velocidade metabólica que é mais alta, quanto de uma velocidade metabólica que é mais baixa. E quem controla isso muito é a tireoide. Então a tireoide ela é fundamental para o metabolismo muscular, para que você tenha a formação do músculo em si. Por quê? Eu já contei para vocês que a tireoide ela tem a regulação central dela, que é via hipotálamo, hipófise, tireoide, e ela tem uma regulação periférica, que é via enzimas conversoras, deiodinase tipo 1, que participa de todos os processos, deiodinase tipo 2, que ativa o T4, então ela transforma o T4 em T3 e desativa o T3 reverso, transformando o T3 reverso em T2. E tem a deiodinase tipo 3, que desativa o T4, transformando em T3 reverso e transformando o T3 em T2, tá bom? Lembraram disso? Ótimo. Só que aqui no músculo, pessoal, o que existe é uma etapa muito importante mediada pela deiodinase tipo 3, que é a expansão do mionúcleo. Então a deiodinase tipo 3, ela lentifica a velocidade muscular, a velocidade do metabolismo muscular, para que você tenha isso aqui. O mionúcleo expande. E vai fazendo uma coisa mais ou menos assim, tá? Então, o que acontece? Quando você tem a expansão do mionúcleo, você tem justamente a pré-formação do músculo. Aí depois, a sua velocidade metabólica aumenta, a deiodinase tipo 3, ela é retirada, você começa a aumentar a sua velocidade de metabolismo muscular, e aí através do T3, o que você faz? Você faz a fusão do mionúcleo. Então imagina que é como se a célula muscular ela passasse a ser isso aqui. Então é como se a célula passasse a ser isso aqui, tá bom? Então isso aqui apaga e a gente tem uma nova célula muscular. Ótimo. Se a gente tem um excesso de T3, pensa naquela célula que ganhou mionúcleo e ela era isso daqui e ela virou isso daqui, certo? Se eu tiver um excesso de T3 e não tiver deiodinase tipo 3, se eu tiver uma situação de hipertireoidismo, entra, Lô. Se eu tiver uma situação de hipertireoidismo, tá? O que vai acontecer? O que vai acontecer é que não vai haver na célula a expansão do mionúcleo. A única coisa que vai acontecer é a mobilização do mionúcleo via sistema de AKT, que vai fazer com que você tenha a resposta primária ao exercício ou à tensão do músculo, tá? Se você não tiver a expansão do mionúcleo, você vai ter, de qualquer forma, pelo T3, a fusão dele. Então a sua célula, ela não cresce, ela só aumenta a quantidade de mionúcleo que ela tem. Isso daqui, pessoal, é muito semelhante a envelhecimento. Então quando você tem um hipertireoidismo, a tendência é fazer o quê? É a gente aumentar a perda muscular. E por que aumenta a perda muscular também? Porque, pessoal, o músculo é uma coisa que vai sendo quebrada para ser sintetizada.
E quanto mais você quer sintetizar, o que você tem que fazer? Mais você quebrar. Então, da mesma forma que o T3 ele comanda a síntese muscular, ele também comanda a quebra, ativando uma coisa chamada ubiquitina-proteassomo. Ubiquitina-proteassomo via MAPS, MURFs, que são vias de quebra muscular. Tá? Então, quando a gente tem sempre que a gente tem um estímulo para síntese muscular, ao mesmo tempo a gente tem um estímulo para quebra, tá? No caso da pessoa que tem hipertireoidismo ou está em hipertireoidismo, o que acaba acontecendo? Essa pessoa ela não consegue formar o músculo porque ela não consegue fazer a expansão dos mionúcleos, ela só consegue fazer fusão. O que acontece com o músculo? Ele envelhece. Bom, e o que acontece no hipertireoidismo, então? No hipertireoidismo a gente tem mais um problema. Agora vamos falar de eixo central de função de TSH. Pois bem, tem um negócio no nosso cérebro, uma área que chama núcleo arqueado. O núcleo arqueado ele se conecta com outra parte do nosso cérebro que chama núcleo paraventricular. No núcleo paraventricular fica uma coisa chamada receptor para melanocortina tipo 4. Esse negócio é o que desencadeia, por exemplo, a fome para nós. E isso faz via o quê? Via neuropeptídeo Y, através de AGUT-RP, que vai fazer o quê? Isso daqui funcionar. Pois bem, uma das coisas que modula nossa fome é justamente o TSH. E existe um estímulo para a produção de TSH que vem dessa região justamente para regular a nossa parte metabólica. Agora pensa o seguinte, quando você tem uma situação de velocidade metabólica aumentada, uma das coisas que acontece é você aumentar a sua fome, não é? Sim, isso daqui é uma das coisas que acontece porque você diminui o TSH. O TSH, pessoal, ele é sacietógeno, ele dá saciedade. Então, quando você tem lá no seu hipotálamo o comando via TRH para você ter a produção na hipófise de TSH, o que acaba acontecendo? Você tem inibição da fome. Então, quando você está hipertireoide, ou seja, você está com um T3 nas alturas e um T4 nas ranhuras, você vai ter o quê? Um aumento da sua fome, um aumento da sua destruição muscular e uma diminuição da sua capacidade do quê? De se ajustar ao exercício. Entendeu? Síntese proteica, então, o que a gente sabe? Bom, primeiro que a síntese proteica e a quebra proteica, elas contam por 20% da energia do gasto de repouso. Se você pensar que o teu cérebro ele gasta 30% do seu volume calórico total e 20% da sua energia de repouso, quem gasta é a sua síntese proteica, você tem que pensar que o teu músculo e o teu cérebro gastam praticamente 50% de toda essa energia de repouso. Muita coisa, né? Isso quer dizer que você ficar sentado pensando, tua musculatura e teu cérebro estão fazendo metade do custo daquilo que é o que você gasta. Eu sei, vocês conhecem pessoas que provavelmente elas devem gastar 0,5% do volume calórico total pensando. Mas, né, em relação a trabalho científico, não é assim que a gente pensa. Né? O que a gente faz o cálculo, a gente calcula pelo médio do pessoal bonzinho, né? E aí, o que acontece, antes que a gente gasta nessa quebra e nessa ressíntese de proteína? É nesse turnover, né? Porque, pensa, pessoal, o músculo, ele não é que nem um prédio que você vai colocando andar em cima de andares, seja músculo em cima de músculo. Ele é uma reforma, onde você quebra para construir maior. Quanto que é essa velocidade de quebra? Ela é de 1 a 2% de toda a massa muscular, pode chegar em alguns casos até 4% de toda a proteína muscular. Gente, isso é muita coisa. Então, eu tenho 100 quilos de massa muscular. Isso quer dizer que todo dia eu quebro de 1 a 2 quilos de músculo, podendo chegar a 4 quilos dependendo do que fizer. Ou seja, a gente é feito para perder. Claro que você não joga tudo isso fora, mas você não consegue ter um aproveitamento de 100%. E aquilo que você aproveita, porque não existe máquina termodinâmica perfeita, né? Lembra? Primeira lei da termodinâmica, né? Então, assim, aquilo que você reaproveita da massa muscular, ele não necessariamente vira massa muscular, ele pode virar cabelo, unha, pele,
né? Outra coisa, quando você tem um exercício resistido, você direciona parte dessa recuperação para o tecido muscular. Mas esse aproveitamento não é 100% e aí você precisa de recurso dietético para fazer esse ajuste, tá? Aqui é o turnover proteico nos indivíduos. Então, o que, que a gente tem aqui? A gente tem aqui, por exemplo, o sujeito que fica 12 horas de jejum, a situação de síntese quebra 3 horas pós-exercício. Aqui a gente está falando, ó, turnover proteico, tá? Não estamos falando de ganho de massa muscular. Estamos falando do aminoácido sozinho em relação à síntese e quebra, ou seja, o aminoácido sozinho ele é capaz de aumentar o processo de síntese, a presença dele já estimula isso. Se você juntar o exercício e o aminoácido mais ganho, exercício, aminoácido e glicose mais ganho, e exercício, aminoácido, glicose, pós-exercício, aliás, aminoácido e glicose mais ganho, pós-exercício, aminoácido e glicose mais ganho ainda. E do ponto de vista de síntese, né, o que, que acontece? Né? Acontece isso daqui. A gente faz uma divisão meio didática entre hipertrofia sarcoplasmática e miofibrilar. Quer dizer isso? Nesse trabalho do Nicholas Bird, que eu gosto bastante, é um cara que compara. Se eu colocar força e se eu colocar resistência, como é que é a hipertrofia? E aí ele fez o seguinte, se eu vou fazer supino com 100 quilos, eu vou fazer 10 repetições com 10 quilos, aí eu vou completar 100. Então eu vou ver o que é a hipertrofia fazendo uma repetição de 100 ou 10 de 10, tá? Foi isso que ele estudou. Então, ó, hipertrofia sarcoplasmática fazendo uma de 100, 10 de 10. 24 horas depois, uma de 100, 10 de 10. Miofibrilar, a criação de músculo, uma de 100, 10 de 10. Uma de 100, 10 de 10. Você está vendo que como músculo, né, como você pega pouca carga, né, você não usa força, você usa pouco a tensão do músculo, você tem mais hipertrofia tardia, tá? Miofibrilar, ou seja, músculo sólido, a fração sólida do músculo, se você colocar carga. Mas olha que interessante. O Nicholas Bird ele percebeu que quando você fazia 10 quilos em vez de 100 quilos, esse fracionamento ele permitia que você fizesse muito mais que 10 repetições. Então, o que ele falou? Então, eu vou até a falha. Aí você tem esse resultado aqui. Então, se você for até a falha, a hipertrofia miofibrilar, aliás, a hipertrofia sarcoplasmática, ela é menor quando você fala de efeito imediato, mas o efeito tardio, ele é maior. A hipertrofia miofibrilar, também o efeito tardio tende a ser maior, trazendo essa resposta aqui. Do ponto de vista imediato, até 4 horas depois do exercício, se você fizer até a falha o exercício, você tem um ganho um pouco menor, mas tardio, ou seja, com os anos você fazendo, você vai ter ganho muscular maior que se você fizesse força. Quem que é esse daqui, pessoal? É o fisiculturista, que ganha força como efeito colateral de músculo. Quem é esse daqui, pessoal? Esse daqui é o basista, o levantador de peso, que ganha músculo como efeito colateral da força, tá? O trabalho do Felipe Damas, de novo, né? Porque o que eu quero mostrar para vocês com esse trabalho? Então, aqui, ó, a gente tem o aumento da seção transversa do músculo. Aqui a gente tem o edema induzido pelo inchaço muscular. E aqui a gente tem hipertrofia real. Então, o que a gente tem aqui? Primeiro, você precisa de 2 semanas para começar a ganhar volume muscular. Só que esse volume muscular ele vai se tornar hipertrofia muscular real depois de praticamente 19 semanas. Mais que isso, para você ter diminuição do efeito do inchaço que confunda o seu ganho de musculatura real, você precisa de pelo menos 8 semanas para observar isso. Isso quer dizer que quando você troca um treinamento, são pelo menos 8 semanas para você diminuir o inchaço muscular induzido pela modificação do treinamento para perceber sua hipertrofia real. E aí, o que você tem aqui? As alterações que são agudas no treino, ou seja, nas primeiras semanas,
elas são muito específicas. Você não tem alteração no ultrassom, né? Você tem alteração, você tem fibrilação da banda Z, você tem perda da performance muscular, você tem aumento da dor muscular tardia, o delayed onset muscle soreness, né? Você tem um aumento da síntese proteica miofibrilar, né? E quando você está no final do tempo, você já não tem mais alteração da banda Z, você não tem mais perda no músculo, né? Você não tem mais a dor tardia, né? E você tem aumento da hipertrofia miofibrilar, sim, né? Correlacionado com os efeitos crônicos da indução de síntese de fibra por treinamento de resistência, por treinamento resistido, né? E aí a gente tem essa imagem aqui, que é a imagem que eu já mostrei para vocês, mostrando que é o quê? Aqui, o que é o nível de dano e a capacidade de recuperação, caindo ao longo das semanas até atingir um nível, um nadir, depois da 4ª semana, sendo que o pico de hipertrofia vai ser atingido ao redor da 10ª semana. Por isso que a gente não troca de treino todo mês, quiçá toda semana, né? Então, ó, essa parte aqui é o dano quando você muda um treino, tá? Isso daqui é o que é a hipertrofia, a resposta hipertrófica. Então, quando você acaba de mudar o treino, você tem uma baita de uma informação de dano e uma pequena resposta hipertrófica. O que você espera do CPK aqui? Que dê milionário, né? Lá na casa dos 2.000, 3.000, 4.000, né? Depende de quem você é. Com 2 semanas, cai pela metade. Com 3 semanas, cai para 10%. A partir da 4ª semana, você já tem uma liberação. Então, o que acontece? O CPK, quando você muda o treino, ele começa a cair progressivamente até que ele atinge um nadir lá pela 4ª semana. E aí, ele mantém um CPK de equilíbrio, tá? Quando você chega na máxima capacidade hipertrófica, antes de você ter o que a gente chama de acomodação, você muda o treino, aí você volta para isso daqui. Então, o CPK, ele oscila, ele fica oscilando como se fosse uma curva senoide. Nós vamos ter a reparação disso. Agora, muita atenção no que eu vou falar para vocês. Acompanhe essas duas curvas aqui, na figura de cima. Olha só. Aqui nós temos o número de células inflamatórias que foram criadas e na reta de baixo nós temos o espaço temporal. O pico da primeira invasão de neutrófilo, ele vem entre o primeiro e o segundo dia. Quando esse neutrófilo ele começa a baixar, vem o pico do macrófago. Quantos dias depois do treino isso já aconteceu? Quase 5. Quem foi que falou que você tem que treinar a cada 48 horas? O mesmo grupo muscular, ou o mesmo músculo. Olha quanto tempo que pode demorar depois do seu treino para você reparar a estrutura. Quase uma semana. Sim. Quase 14 dias. Aí, olha só na figura de baixo. Nós temos uma única série de exercício, né, que a gente vai chamar de injúria, e temos a seta crescente ali para reparação. Reparem que quando isso é feito repetidamente, a injúria diminui. Cronicamente, isso vai dar o quê? Vai gerar uma curva, uma reta ascendente e vai chegar na hipertrofia. Mas olha, com repetições seguidas, ou seja, várias séries de treinos acontecendo dia após dia. Olha só, quando você vê e você quer analisar esse resultado, olha aqui a curva em dias de lesão, quando você tem o MI, que é aquele primeiro macrófago, que pode durar até 24 horas, o M2, que pode demorar até 48, em relação à quantidade de células que vão se formar. O que vai acontecer? O iniciante vai demorar muito mais tempo para se recuperar de um treino, dependendo da intensidade, volume e densidade. O sardinha vai se recuperar em muito menos tempo. Por quê? Foi aquilo que eu falei. 35 anos de treino, 40 anos de treino, o músculo está amadurecido, está mais resistente ao estresse, a esse agente inflamatório. Então,
esse músculo ele pode se recuperar mais rápido. O mesmo treino de perna que o Sardinha faz, e que qualquer um de nós façamos, a resposta inflamatória vai ser diferente. Massagem. O que massagem faz? Massagem anti-inflamatória, então. Tem algumas coisas que ela consegue fazer. Então, primeiro ela diminui a quantidade de NF-kappa-beta no músculo, ela diminui a expressão de interleucina 6 e TNF-alfa no músculo. Isso é legal porque essas interleucinas, todas elas têm uma capacidade muito ruim de fazer com que a gente diminua a nossa capacidade de síntese proteica. Exceto a interleucina 6, que é induzida pelo treinamento e que faz com que a gente tenha sinalização no músculo. Mas quando é demais, aí a gente tem um problema e massagem é uma das coisas que melhora isso. Conhecer a história, né? Isso daqui é importante. Por exemplo, em 1993 a gente não fazia ideia de como que o gene do TRH ele era ativado. Em 2008 a gente descobriu. Né? O gene do TRH é ativado, por exemplo, pelo consumo de proteína. Ah, sim, lá no hipotálamo, lá no núcleo paraventricular. Né? Então, em 15 anos a gente descobre isso. E agora, cada vez mais rápido, a gente está descobrindo essas coisas. Né? E você vê, isso é um trabalho de endócrino, mas a base dele é a nutrição. Então, todo paciente mostrou um aumento tanto nos vitórias de T3 reverso e queda no T3, tendo voltado próximo ao basal no final do estudo. Resposta do TSH e TRH diminuiu 50%, independente do tipo de caloria selecionada, enquanto não houve tal alteração no grupo controle. Alimentação hipocalórica está associada à modificação de economia de hormônio tiroidiano semelhante à privação. E os eventos periféricos, T3, T3 reversos e centrais, resposta ao TRH, são controlados por mecanismos distintos. Verdade. T3 e T3 reverso, quem controla, pessoal? Densidade calórica e carboidrato. Resposta do TRH, quem controla? Proteína. Isso eu preciso que vocês saibam na hora. Tá? De novo, quem responde nutricionalmente pelo TRH? Proteína. Quem responde pelo T3 e T3 reverso? Carboidrato e gordura. Densidade calórica e carboidrato. Baixo carbo, né? Então, aqui a gente tem, né, a continuação do que esse estudo de tireoide, né? Quem cuida disso, quem mais publicou sobre isso foi esse cara aqui, o Pereidon Azizi, né? Então, carboidrato dietético, fator importante na reversão da queda do T3 sérico. Produção de T3 reversa, ela não é dependente de carboidrato. Pelo contrário, quando você tira carboidrato, o T3 reverso sobe, tá? Porque a deiodinase tipo 3, ela é independente de carbo. Homem mostra mais mudança na concentração sérica de hormônio tiroidiana durante o jejum do que a mulher e a absorção de T3 não é alterada pelo jejum. Olha só, o jejum eficientemente reduz a transcrição de TRH no núcleo paraventricular. Por quê? Porque você tem que aumentar a fome. Isso é uma resposta de defesa, né? Se você mantém o TRH normal, você tem inibição do apetite. Lembra que TRH produz TSH, TSH é inibitório. Isso indica que as variações de proteína na dieta sozinhas são suficientes para reduzir TRH e mRNA hipotalâmico, TSH-beta e mRNA pituitário e T3 plasmático. E esses são os fatores predominantes na resposta do TRH na privação alimentar. Né? Por isso que a proteína aguenta segurar um pouquinho a onda. Tá? Aqui é da resposta muscular do T3 que eu já falei para vocês. Né? Então, quando você treina, primeiro você tem uma resposta inflamatória degenerativa, ativação da proliferação de células satélite, diferenciação e fusão de mioblasto. Né? Lembrando que a expansão do mioblasto ela depende de D3 e a fusão de D2. Para a gente se aprofundar, né? E é isso que a gente acabou de falar da parte central, então o núcleo arqueado. Né, ele controlando o neuropeptídeo Y e a GUT, que vai fazer cair o TRH, né, eles são orexígenos, né, então a queda do TRH é proposital. Né, você está produzindo TRH estimulado por alfa-MSH, né, e aí com o neuropeptídeo Y agudo você bloqueia esse alfa-MSH e aí você faz a diminuição da produção de TRH. Por outro lado, PONC-CART, né, são os anorexígenos, um controla a saciedade, o outro controla a capacidade anorexígena, que vai fazer um aumento do alfa-MSH, que vai aumentar a produção de TRH. Tá? Então, o que tem aqui? Né? Você tem queda do TRH e do TSH-beta, aumento de D3 muscular, hepática e renal, e aí você vai ter um aumento da depuração de T3 no rim e no fígado,
e uma diminuição de produção de D2 no músculo. MC4R e neuropeptídeo Y diminui a concentração plasmática de hormônio tiroidiano pela sulfatação e glucuronização desses no fígado. Então, quando você ativa o neuropeptídeo Y, você vai ativar a GUT-RP e aí você vai ativar o receptor de melanocortina tipo 4, que vai fazer o quê? Vai aumentar a informação para sulfatação e glucuronização de hormônio tiroidiano no fígado, tá? Que vai diminuir a quantidade de T3, portanto, diminui a velocidade metabólica. Lembrando, a queda de proteína vai diminuir o TRH, o TSH e o T3 e vai aumentar o neuropeptídeo Y, favorecendo a bioorexina no MC4R. A partir do quê? Do bloqueio da própria melanocortina, do cocaine amphetamine receptor e o alfa-MSH. Eu sempre esqueço esse T aqui. Lembrar aqui que alguns tipos de proteína elas diminuem a função da tiroperoxidase, né? E aí você pode dar até iodo que você reverte isso, mas assim, aí você vai fazer o quê? Você vai comer 1 quilo de soja, vai tomar o Lugol, vai fazer uma reação de Wolff-Chaikov. Não compensa, né? Controla o que você está consumindo, né? Mas metionina, cisteína, tirosina e triptofano, eles baixam a função da TPO, né? Olha que interessante. A triptofano é um precursor do que, pessoal? Triptofano é um precursor de serotonina. Então, você está produzindo serotonina pra caramba, você está se sentindo cansado, por quê? Porque com certeza tem mais triptofano e esse triptofano está baixando a função da sua tiroperoxidase. Isoflavonas, elas têm genisteína, tá? Aí a gente está falando de soja. Isso faz com que você aumente o clearance do T3 e diminua a tiroperoxidade, tá? Olha que legal. Esse é um trabalho do Paul Cribb e do Alan Hayes, né? Mostrando o supplement timing, né, com a hipertrofia muscular. Então, o que ele fez? Ele deu whey. Se o momento não interessa, e de novo, lembra que são uma sequência de ações, tá? Se eu der whey de manhã e de noite, vai ser igual whey antes e depois do treino, significa que o whey é um alimento. Mas e se não for igual? Foi isso que o Alan Hayes e o Paul Cribb descobriram. Então aqui tá. Quando você dá o whey pré e pós-treino, olha, você tem um ganho de pelo menos o dobro maior do que quando você tem o uso do whey como alimento, como sinalizador, tá? Inclusive com perda de gordura importante, tá? Por quê? Porque tem ganho de massa gordurosa. Por quê? Porque o whey, pessoal, é caloria. Se é caloria, você engorda. E mais uma coisa, né? Você tem uma ação ergogênica do whey protein antes e depois do treino que você percebe aumento da força quando você tem a dose dele antes e depois do treino comparada com a dose de manhã e de noite. E sinalizadora, quem estudou isso foi esse cara aqui, o Juha Rumi, né? Mostrando o quê? Que o uso crônico de whey protein, ele diminui a sinalização para a produção de miostatina, tá? Então, o uso de 22 semanas, O uso de 22 semanas seguidas de whey protein, ele modifica o que é a produção de miostatina, se você usar o whey protein, né, de forma crônica. Aqui é um trabalhinho do Luc Van Loon, de 2007, mostrando o quê? Que a ação do BCAA, ele tem essa ação insulinogênica, né? Então, ele aumenta a concentração plasmática de insulina. O que é isso? Isso é efeito análogo ao exercício. Pessoal, qual exercício aumenta a secreção de insulina? Alta intensidade ou alto volume? Isso, alto volume, parabéns, né? Então, o alto volume, ele aumenta a secreção de insulina para fazer o que são as compensações energéticas. Isso é uma situação semelhante ao que faz o BCAA. O BCAA, ele aumenta essa função insulinogênica. E olha só que interessante, a gente percebe isso com o aumento da resposta insulinêmica. Só o carboidrato, você tem uma magnitude de resposta. Carboidrato mais uma proteína, você tem uma magnitude de resposta um pouco maior que o dobro. E o carboidrato mais proteína mais leucina, e aí, Matheus, aquilo que entra, né? Quando você complementa a leucina as coisas, você tem um aumento daquela função. Você tem aí quase o triplo daquilo que é o carboidrato sozinho.